Bitcoin ele já está mais do que provado como um ativo de valor, né? A gente vê as flutuações dele, mas ele tem, no fim das contas, no absoluto, ele tem ganhado valor ao longo do tempo, né? Correto. Que é uma coisa que você já falava, você já me falou lá em 2020, e talvez tenha sido uma das primeiras vezes que eu ouvi falar de Bitcoin ali. Mas assim, existem outros ativos também, não é? Eu não sei quantos existem, eu sei que existe um monte e vira e mexe surge uma... Agora, eu não sei como é que tá a onda das meme coins também, mas elas já tiveram bastante em alta, talvez a mais icônica seja a Dogecoin. Sem dúvida, Não foi é? a principal. Pois é. E uma coisa interessante sobre isso é que o Bitcoin, ele tem uma razão para ter valor, não tem? As meme coins têm a mesma razão para ter valor, cara? Para começar, vamos lá, Dogecoin. Por que como isso aí, primeiro, é muito mais volátil que o Bitcoin, não é? Sem dúvida. Deixa eu até dar um passo atrás, porque, de fato, quando a gente conversou lá em 2020, cara, muita coisa aconteceu. E o que esse mercado se desenvolveu, a forma como ganhou legitimidade em termos de regulação, em termos de formas de investir, os ETFs que entraram no mercado americano no ano passado, a regulação nos Estados Unidos, o governo americano, que nunca teve um governo tão pró-Bitcoin e criptos como esse, a ponto de o vice-presidente ser bitcoinheiro, ter Bitcoin, a ponto de constituírem uma reserva estratégica de Bitcoin do governo americano, tá lá no Tesouro americano, e quase todos os secretários, que lá seria o equivalente aos ministros, eles são ou pró, ou têm Bitcoin, ou investem. Então, realmente foi uma mudança, assim, da água para o vinho, ou do vinho para a água, enfim, e mudou muita coisa, e a gente vê como a indústria como todo está muito mais legitimada. Assim. E, de fato, de lá para cá, o Bitcoin ganhou muito valor. O valor de mercado total do Bitcoin está em mais de 2 trilhões de dólares, 2,4 trilhões. Nossa senhora. E isso coloca ele, analisando assim todos os ativos do mundo, ouro, prata, a Apple, a Amazon, o Bitcoin está lá entre a 5ª e 6ª posição, brigando com a Amazon, um dos maiores ativos do planeta. Uhum. Então é impressionante. Mas claro, não é só o Bitcoin que existe. Para mim ele tem um papel bem claro e único, depois a gente até pode entrar nesse detalhe, e é o principal. Mas surgiram centenas, milhares de criptoativos, alguns com usos bem específicos e outros que são meméticos, tipo o Dogecoin, que começou com uma brincadeira lá, para quem não sabe, é a moeda do cachorrinho, inspirada no Doge, e que foi muito popularizada também pelo Elon Musk, que pumpava ela, né? Falava seguido da Dogecoin. Esse é um safado, né, cara? Que vamos combinar. Cara... Ele entrava lá na época era Twitter ainda. Sim. Ele entrava lá no Twitter, falava alguma gracinha. Eu acho que essa parada aqui vai ganhar corpo aí, que não sei o quê. O que acontecia? Todo mundo acredita no Elon Musk. Vai todo mundo lá e eu suponho que isso era um movimento que acontecia. Sem dúvida. O que ele tinha de impacto no mercado era surreal. Ele não sei como é que tá a contagem agora, mas acho que ele ainda é a pessoa com mais seguidores no X, na época Twitter. E quando ele falava, seja do Bitcoin, seja do Doge, aí sempre ele fazia alguma piada, algum meme, cara, o preço subia demais. E o próprio Departamento de Eficiência Governamental que ele liderou durante alguns meses do governo era o Doge Department. Então, é meme, é brincadeira, é sério. O fato é que um cara como ele tem influência e acaba movimentando o preço, movimentando o mercado. Só que a meme coin do Doge acabou gerando outras meme coins. Depois teve a Shiba Inu, que também é de cachorrinho. Mas a principal de meme coins ainda é a Doge. Até porque a forma como ela surgiu foi muito espontânea, assim. Foi muito que o pessoal experimentando, criando, fazendo besteira, brincando. E aí surgiu o Dogecoin sem ninguém com muita pretensão. Isso aqui vai ser uma cripto que vai ter muito valor. Cara, era uma brincadeira. Só que o negócio cresceu e vale bilhões de dólares. É impressionante. Tá valendo coisa, então? Ainda tá. Mas volátil pra caramba, eu imagino. Muito mais volátil, porque, obviamente, é uma brincadeira, o pessoal leva como uma brincadeira. Não é algo como o Bitcoin, que hoje já está em reserva do governo americano, já tem dezenas de bilhões de dólares em fundos investindo, tem investidor institucional,
tem o país El Salvador, É isso que eu ia falar. Abu Dhabi minerando, Butão minerando. Então, o Bitcoin está noutra categoria. Mas ainda assim, surgem essas que acabam mexendo com o povo. El Salvador adotou Bitcoin como a moeda deles. É correto dizer isso? Sim, foi eu não estou bem lembrado da data, se foi 21 ou 22. Mas eles criaram uma lei que definiram o Bitcoin como curso... Não tá chegando nada mesmo. Então, me dá um... Que isso? Me dá um salve aí, mano. Quando é que eu tô no Bluetooth de alguém? Alguém perdeu o áudio. Boa. Aí é sacanagem. Pô, Corta, né? Não dá, né? Tá ao vivo. Mas voltando A gente tava no do El Salvador. É. Então foi 2021, eles passaram uma lei chamada a Lei de Curso Legal do Bitcoin, tornando o Bitcoin uma moeda oficial. Podia pagar impostos, os comerciantes podiam aceitar, até eram obrigados a aceitar como método de pagamento, mas podia converter na hora em dólares. E, claro, que trouxe o movimento de muitas empresas, investidores indo para lá para testar, até experimentar um país em que o Bitcoin era moeda de curso legal. Porque o Bitcoin, ele tem a característica principal dele, da descentralização, ela tira o controle do Estado sobre a moeda, não é? Sem dúvida. Isso não é perigoso para um Estado como, sei lá, El Salvador? No caso de El Salvador, que já não tinha a própria moeda, já era dolarizado, não era um problema. Então, ele até queria fomentar concorrência de moedas, que é o que o Javier Milei está fazendo na Argentina também. Ele tem uma visão bem libertária sobre isso, ele é a favor do fim do Banco Central, ele quer eliminar o Banco Central da Argentina, quer dolarizar o país, mas depois de dolarizar, ele promove a livre concorrência de moedas. Inclusive, na Argentina, já é legal negociar e pactuar contrato, salário, qualquer coisa que for, em qualquer moeda. É ouro, euro, peso argentino, Bitcoin, Doge, o que for. Então lá ele está fomentando isso. Mas claro, que se você pensar na ótica assim, uma moeda paralela, descentralizada, que nenhum governo controla, que pode ser uma moeda mundial, cara, é um negócio meio subversivo, né? É uma afronta à soberania monetária. E no longo prazo eu diria que é. De imediato, não. Poucos bancos centrais levam isso a sério. Mas eu vejo mais, pelo menos durante as nossas vidas, um ativo muito importante que vai coexistir com as moedas mais estabelecidas. Certamente dólar, euro, iene, talvez alguns países com moedas piores e menores possam sucumbir. O que pro cidadão é ótimo, tá? Pro cidadão, uma moeda ruim deixando de existir é ótimo, né? Tá, você falou dos... Quais são os principais usos do Bitcoin hoje? E tem algum uso que você acha que a gente devia estar prestando atenção? Sem dúvida que o principal uso hoje é como um ativo com uma espécie de ouro digital. Então, uma reserva de valor que, ao contrário do ouro, é digital, portanto é muito mais fácil de guardar, mais seguro, mais conveniente, com um custo menor, porque funciona na internet e o ouro, cara, é denso, trabalhoso, custoso e tudo mais. E cada vez mais ele tem sido percebido como esse ativo de proteção, ou um ouro que eu digo que é da era da internet, mas ainda potencial. E eu falo sempre potencial, porque o ouro tem 5 mil anos de existência. Cara, aceitação universal, Banco Central, anos como moeda oficial, corrente, o Bitcoin tem 16 anos. Cara, não dá para em 16 anos ter o nível de confiança e aceitabilidade que tem o ouro. Mas ele está trilhando esse caminho. Então hoje eu diria que o Bitcoin tem mais esse uso como reserva de valor, um ativo de investimento, um ativo de proteção, um refúgio de segurança. Eu encaro assim e ele está sendo cada vez mais percebido como tal. Não é todo mundo que enxerga, sem dúvida, mas ele está trilhando esse caminho na minha avaliação. E aí pensando mais a longo prazo, ele vai... Quanto mais ele é adotado, quanto mais liquidez ele tem, quanto mais as pessoas entendem como funcionam, quanto mais segurança as pessoas têm na própria rede, na tecnologia, ele também vai ser mais usado como meio de troca, para transferência internacional. Eu uso como meio de troca, eu pago funcionário usando o Bitcoin, já comprei coisas no exterior, coisas no Brasil, então já é possível usar. Inclusive, vale sempre citar o caso de Rolante. Conhece Rolante? Não, conheço Daniel Fraga. Certamente inspirado no Daniel Fraga, entre outros. Mas Rolante é uma cidade que fica a 2 horas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
E tem um pessoal muito bacana, um casal chamado Ricardo e a Camila, Bitcoiners, e que evangelizaram ali a comunidade, os comerciantes, e conseguiram convencer muita gente a adotar o Bitcoin como meio de pagamento. E é uma das cidades, certamente em proporção do Brasil e da América Latina, mais bitcoinizada, em que se usa o Bitcoin como meio de troca, então como uma moeda corrente. Então é um caso muito bacana. Claro que ainda é um nicho, algo pequeno, é um experimento, mas vai mostrando o potencial que, para mim, esse é o futuro. Essa é uma alternativa. Não tem um risco do Estado ir lá encher o saco dos caras porque eles não estão usando o real? Não é ilegal aceitar Bitcoin como pagamento. O que é ilegal é você não recolher imposto, não pagar, vender lá no seu comércio, restaurante, etc. Tem que recolher imposto mesmo. Se estiver recebendo em dinheiro em espécie, cartão de crédito em Bitcoin ou cascalho, não importa. Tem que recolher imposto. Essa é a lei. Mas o ato de pagar em Bitcoin é perfeitamente legal.